Basta um. Flora no Alto. Capítulo 10. Mãe, quando a médica vai abrir a porta para o bebê da tia Amaka sair? O filho mais novo de Ayo estava ansioso para ter notícias de Amaka, como todo mundo. Ayo achou graça. Não sei quando o médico vai abrir a porta para o bebê querido, respondeu ao filho de 3 anos. Bom, a Funk me contou ontem. Ela falou que a médica vai ter que abrir a barriga e tirar o bebê. A Funk falou que a mãe dela contou isso. É mesmo? Disse a Ayo distraída. Ultimamente não andava muito feliz com seu namorado. O secretário permanente, de cujos 4 filhos cuidava, não ligava para a atenção dele. Na verdade, mas sim para o dinheiro das crianças. Ele não cumpria mais com o prometido. E conforme tinha explicado a Ayo, as coisas andavam apertadas e o clima político do país andava diferente. Ayo, porém, recusava-se a entender e gastava o dinheiro de maneira tão descuidada que o namorado precisou ameaçá-la com cortes de verdade. O filho de Ayo continuava a contar o que a amiga Funk tinha dito a ele. A mãe da criança tinha relação com a esposa do seu namorado. Foi através dela que o namorado soube como Ayo vivia. Odiava a mãe de Funk. Mas não havia o que pudesse fazer. Não abandonaria a própria casa porque a mulher era sua vizinha. Nem podia impedir seus filhos de brincarem com os filhos de sua inimiga declarada. Então apenas vivia com o problema. Mas se recusava a mudar seu estilo de vida, o que era, antes de tudo, segundo ela, encorajado por seu namorado. Não era fácil começar a economizar agora. Essa palavra nem estava em seu dicionário. O que mais Funk contou para você? Perguntou ao filho. Ah, que a tia Amaka é muito velha para ter um bebê. Mãe, eu esqueci o que ela falou. Vamos ver a tia Amaka hoje. Eu quero ver a vovó também. Quando chegaram à casa de Amaka, não havia ninguém, nem mesmo a babá. Então Ayo foi direto para o hospital, onde quase esbarrou na mãe. Ayo, graças a Deus, Amaka conseguiu. 2 meninos saudáveis, graças a Deus. Aquela médica foi boa. Mas por quê? Por que não encontramos você ontem? Ayo não ouviu. Correu direto para Amaka, que ainda não havia recuperado a consciência após a operação. As enfermeiras não deixaram Ayo ver os gêmeos. Gêmeos, 2 meninos. Não consigo acreditar, simplesmente não consigo. Amaka teve gêmeos idênticos. Deus é misericordioso. Deus trabalha de maneiras misteriosas, faz maravilhas. Posso vê-los, enfermeira? Quero vê-los. Os gêmeos da minha irmã, por favor, enfermeira, implorou Ayo. Então, a enfermeira a levou para ver os bebês. A mãe se juntou a ela e as duas continuaram a agradecer a Deus. Meus inimigos foram confundidos, disse a mãe da Amaka. Eu sabia, eu acreditei que a minha filha não era estéril. Rezei e pedi, implorei aos nossos antepassados e eles me ouviram. Deus, eu lhe agradeço de todo o meu coração. Foram para casa e Ayo preparou um pouco de sopa de pimenta. Pediram à babá que ficasse no hospital para que quando a Amaka recuperasse a consciência a situação não fosse tão estranha para ela. A Amaka não havia sentido nenhuma dor no parto, já que viveu uma gestação prolongada. Quando a médica foi vê-la, descobriu que a pressão arterial de Amaka subira muito, por isso levou-a para o hospital em seu próprio carro e em 1 hora realizou uma cesárea. Era uma obstetra experiente, não corria riscos. Mãe de 4 filhos, tinha tido todos os bebês através da cesárea. Era a médica certa para Amaka e realmente cuidou dela. Foi embora quando notou que tudo transcorria bem e retornou mais tarde quando imaginou que Amaka teria recobrado a consciência. Sentou-se ao lado da cama e chamou seu nome. Amaka abriu os olhos atordoada. Então, pareceu se lembrar de onde estava e olhou indagativa para a médica, que pegou sua mão e disse: Parabéns, você conseguiu.
Gêmeos, 2 meninos. A Maca olhou totalmente confusa para a médica. Sim, você conseguiu. 2 meninos adoráveis, disse ela, ainda segurando sua mão. A Maca fechou os olhos, depois os abriu de novo. Enxergava bem a médica. Nessa altura, a zelosa babá já tinha chegado e a Maca enxergava também. Então não estava sonhando. Chamou a babá para ter certeza de que era realmente ela. Olhou para a bondosa médica. Não era uma mulher emotiva. Ainda sentia a dor da cirurgia. Notou que estava respirando rápido, pegou a mão da médica e a colocou no peito. Estou sentindo um vazio, disse. Você vai ficar bem, a médica respondeu, tocando a campainha, ao que uma enfermeira entrou. Traga os gêmeos para ela ver os dois, pediu. Por enquanto, ela acha que estamos falando em códigos. A Maca chamou a bebê com um gesto. Ela se aproximou, mas não disse nada. Segurou sua mão. Então, 2 enfermeiras trouxeram os gêmeos. Eles são meus, doutora. Os gêmeos são meus. Você tem certeza? Eles são humanos? Estão bem? Meu Deus, você tem certeza? Você... Deixem ela dormir. Volto depois. A alegria está transbordando. A Maca vai ficar bem. A médica falou para as enfermeiras. Dá para acreditar. Continuou. Que essa mulher foi declarada estéril anos atrás? Não. Eu não a tratei. Ela tinha desistido e se conformado com o próprio destino, mas depois ficou grávida. Nem sabia que estava grávida sem ter tido a experiência antes, até que fizéssemos um exame de urina quando ela passou a ser paciente desse hospital. Cuidem dela. Eu venho depois. Me ligue se acontecer algo. Tudo transcorreu bem com a Maca. Ela permaneceu no hospital por 10 dias e depois foi para casa. Estavam em celebração. Sua mãe esqueceu os negócios em Onitsha e continuou lá, convocando todos os filhos para ver a Maca e seus gêmeos. A Daobi estava fora de si de tanta alegria e felicidade. Mike não demonstrava mais hostilidade. Vidas humanas estavam envolvidas agora. Os gêmeos estavam lá em carne e osso. Ninguém falava de legitimidade e, sem dúvida, a Daobi deixou evidente para Mike que não iria tolerar nenhuma das bobagens dele. Mike passou a ser cuidadoso nas conversas sobre a Maca e os gêmeos. Assim que a Maca se fortaleceu, sua mãe quis levá-la com os gêmeos para Onitsha. Ayo era a única das filhas livre para ir junto. Foram de avião até o Beni e depois seguiram de carro pela estrada. O objetivo da viagem era obviamente anunciar os gêmeos, exibir-se para o povo de casa e fazer um grande banquete convidando todos da vila. Uma vaca foi abatida, os convidados e penetras vieram, comeram e celebraram. Havia comida em abundância para entreter o povo de casa. É preciso ter muita comida. As pessoas comiam e jogavam comida fora. Se nenhuma comida fosse descartada, significava que o anfitrião ou anfitriã não tinha cozinhado o suficiente. Os gananciosos preparavam um dia inteiro de festa. Tinham tantos ajudantes quanto os desejassem. A mãe de Maca se preocupou com isso. Ela, ao lado das mulheres que havia escolhido, cozinharam e organizaram a multidão. Por consequência, reclamações não foram ouvidas. Aqueles que vieram propositalmente para encontrar defeitos foram embora decepcionados, mas evidentemente tinham algo para comentar quando chegassem em casa. Ah, nós vimos os gêmeos sim. Vocês têm certeza de que eram dela? Perguntou uma mulher incrédula. Não existe nada que a Maca e sua mãe não possam fazer, disse outra. Se os gêmeos não são dela, de quem são? Ela não teria pegado os bebês nas ruas de Lagos. Também não teria roubado. Você não viu a Maca e como ela estava? Você é mãe. Não reparou que ela parecia uma mulher que estava de fato amamentando?
É um mistério sobre o pai que fica rondando todos nós, inclusive a própria gente da hamaca. Quem quer que seja o pai, devia ter vindo agraciar a celebração, fosse casado ou não. Pelo que ouvi dizer, o pai não pôde comparecer porque é casado e servidor público. Essa história não é verdade, estão confundindo o Aiô com a hamaca. Mas essa família é uma coisa, supera todo mundo. A mãe da Maca deve ser uma mulher feliz, com filhos tão maravilhosos e sortudos. A Maca, que todo mundo pensou que iria terminar sem criança ou marido, agora tem filhos, 2 meninos de uma vez. Ela tem sorte. Antigamente não teria colocado os olhos nos gêmeos. Eles seriam mortos e os deuses e deusas da terra se acalmariam. Isso foi há mais de 70 anos. Não, há 10 anos. Algumas pessoas ainda hoje se livram de gêmeos. Há 10 anos? Claro que sim. Aliás, minha tia, que era uma irmã enfermeira na missão católica, me contou que em algumas partes da região de Enugu, as mães grávidas, por medo de dar à luz gêmeos, iam para o mato ter bebê sozinhas. Se fossem gêmeos, pegavam um e se livravam do outro. A missão sabia disso, e por esse motivo os seminaristas daquela área ficavam em alerta. Sempre que havia alguma suspeita de parto de gêmeos, salvavam as crianças. Então, como resultado, a população local se opôs à missão. Minha tia soube de um caso particular em que os gêmeos foram adotados por um padre. As pessoas falavam e falavam, mas o que mais intrigou a maioria foi a atitude da sogra de Amaca. Presente na festa, ela afirmou que os gêmeos pertenciam a seu filho. Disse isso a todos descaradamente. Comeu tudo o que foi servido e bebeu um pouco além da conta. Foi especialmente embaraçoso para Amaca e Aiô, mas a mãe delas estava à altura da tarefa. Deixem que ela fale. Vocês não são as únicas que ouvem falar. Garantam que ela receba tudo o que pede e ainda mais. O filho dela sabe mais do que ela, então não liguem para o que diz. Vocês veem o filho dela aqui? Ele está na cidade, mas vocês não vão encontrar ele aqui. Obiora não fora à festa. Estava completamente insatisfeito com a separação que, sem dúvida, havia sido causada pela mãe. Não lhe restava alternativa, a não ser fazer as pazes com a mulher que lhe deu 2 filhos. A mulher que não sabia distinguir direita de esquerda, e o que era pior, não admitia isso. Ela se comportava de forma atroz e envergonhada. Envergonhava Obiora. Mas ele não podia fazer nada a respeito. Já havia aceitado a situação, estava se virando e, se ousasse fazer algo que perturbasse a relação, estaria frito. Não teria família alguma e seria motivo de chacota para amigos, seu grupo etário e colegas. Então ficou com a mulher com quem se recusou a casar convencionalmente. Obiora havia pensado em procurar a Maca antes que ela voltasse para Lagos, em nome dos velhos tempos, mas era tímido e achou muito difícil ir encontrá-la. A Maca, por outro lado, queria ver o ex-marido para confirmar se ele tinha envelhecido como lhe disseram e, evidentemente, para exibir sua nova fortuna, que ela às vezes ostentava conforme era recomendado pelos ditames da época. A Maca não vestia mais tecidos de Agbadá, apenas renda e tecido Jorge, até na cozinha. Não ousava nada além de ouro e contas de coral, e todos os elementos que portava combinavam entre si. Tanto fazia se estava em casa, no trabalho ou na igreja. Mas o que realmente impressionava as pessoas era que a Maca doava a terceiros com generosidade. Por isso, parentes e amigos apareciam com frequência, e ela lhes dava dinheiro, dinheiro vivo. As pessoas se perguntavam se ela possuía uma casa de moeda. Ou será que havia roubado um banco? Seu marido, ou melhor, o pai dos gêmeos, seria um oficial superior do exército ou até mesmo o próprio general? As pessoas especulavam, fofocavam e ainda assim vinham até a Maca, contavam seus problemas e ela lhes dava dinheiro.
Sua mãe ficou feliz por ela ter dinheiro suficiente para oferecer tanto a amigos como a inimigos. Você está fazendo sacrifícios, minha filha, disse. Ouço todo tipo de fofoca. As pessoas que falam coisas horríveis sobre você são as mesmas que chegam até aqui com problemas financeiros. Então vou dizer uma coisa a você. Ajude quanto puder e Deus a recompensará 100 vezes mais. O povo delas acreditava que quando Deus lhe concede riqueza, você deve compartilhá-la com os parentes e, de fato, com toda a vila. Toda a vila tem direito à sua riqueza porque qualquer um entre eles poderia ter tido essa riqueza em seu lugar. Por isso, você deve doar com generosidade e, se não o fizer, será duramente criticado. Se de repente você perder toda a sua fortuna por estupidez, negligência ou alguma decisão econômica errada, ninguém se mobilizará em solidariedade a você. Todos dariam um motivo para sua desgraça e zombariam de você pelas costas. A mãe de Amaca falou à filha que ela era uma mulher de sorte. O tipo de riqueza que possuía não era concedido às mulheres, mas aos homens. Aquelas mulheres que fizeram grandes fortunas em sua vila, quando a mãe de Amaca era apenas uma menina, não tinham filhos. A riqueza veio primeiro acabando com as chances de terem filhos. De acordo com a crença, as duas coisas não caminhavam juntas. Ou se tinham filhos, ou riqueza. Sua própria filha tinha desmentido tal crença. Agora, ela tinha 2 filhos adoráveis e riqueza. O que poderia ser melhor do que isso? Estava muito orgulhosa de sua filha e com razão. Quem não estaria? Então, Amaca continuou a doar, até estar pronta para voltar para Lagos. Já havia começado a construir uma casa própria em sua vila e dera à mãe dinheiro necessário para isso. Afinal, sabia que quando retornasse teria que ficar na sua própria casa e não depender da mãe para acomodá-los. Mais uma vez pensou em encontrar Obiora. Ainda sentia algo pelo homem que tinha sido seu marido por mais de 6 anos. Agora estava em uma posição de poder, com dinheiro e filhos. Deveria então ser magnânima e dar o primeiro passo. Contou a ideia para sua mãe, que, apesar de não compreender as razões da filha, não levantou nenhuma objeção. Já Aiô não gostou nada da ideia. Eles são todos iguais, Amaca, esses homens. Me fale, por que você quer vê-lo? Um homem que praticamente expulsou de casa você porque você não deu um filho a ele. E além do mais, você se divorciou dele, tanto nas nossas leis e costumes como nos tribunais de justiça. Mais uma vez, tem uma coisa que você ainda não considerou: o pai dos seus filhos. Você não nos contou nada a respeito dele. A mãe e eu não sabemos quem é o homem de sorte e estamos esperando que você nos diga. Fale por si mesma, cortou a mãe. Quem quer que seja o pai dos gêmeos, sabemos que ele é um homem. Por que revelar quem ele é agora? A Maca vai nos contar se ela quiser, mas não devemos trazer esse assunto à tona. A Maca é uma mulher, uma mãe, e isso é tudo o que importa agora. Não quero saber o que o nosso povo diz sobre o pai dos gêmeos. Minha filha é a mãe, e se a Maca quer ver Obiora de novo, então deixe. O que você pensa, Aiô? Achei que fosse como eu. Você acha que a Maca vai voltar para aquele marido miserável depois de ter se divorciado? Não, ela não voltará. Ela está apenas curiosa, é isso. E consigo entender a curiosidade dela. Você tem se virado perfeitamente bem sem o marido por esses anos e ainda depende de certa forma do pai dos seus filhos. A Maca conseguiu também e sem marido. Ela vai sobreviver. Você acha que ela vai se dar bem, tocar bem o negócio, se tiver que cuidar de um marido? Ah, não conseguiria. Teria um marido ou um negócio. Não poderia ter ambos. As exigências do marido seriam demais e ela seria incapaz de lidar com elas. Por qual razão vocês, crianças, acham que nossas prósperas mães se dedicaram para encontrar mais esposas para os seus maridos? Elas foram sábias,
Não queriam sacrificar seu negócio ou sua vida econômica esperando pelos maridos ou administrando todas as suas necessidades. Então, nossas mães conseguiram jovens esposas que fizeram para os maridos essas tarefas consumidoras da alma, enquanto elas mesmas se concentravam nos negócios. Sua irmã, Ayô, passou dessa etapa. Ela está aprendendo a ser como você. Está aprendendo o que é ser independente. Está aprendendo o que é ter riqueza. E ela não sacrificaria isso por nenhum homem, nem por um alto oficial do exército ou um milionário. Foi depois dessa discussão que a mãe convidou Obiora para ver a Maca e os gêmeos. Obiora veio, trazendo também seus filhos. Não foi um encontro ruim. Obiora tinha envelhecido bastante e não era um homem bonito que a Maca conhecera. As pessoas mudam muito. Fazia apenas 3 anos que havia deixado Obiora e tanto se passou nesse período. Ambos se surpreenderam ao notar que não tinham nada a dizer um ao outro, depois das cordialidades iniciais. A Maca nem sabia ao certo o que lhe havia despertado o desejo de ver o ex-marido. Obiora se sentia inadequado ao conversar com ela. A riqueza de Amaca estava por toda parte e isso o envergonhava. Mas a mãe de Amaca estava lá para salvar a situação. Não falava sobre nada em particular, mas continuava a tagarelar. Como era bom ver Obiora em sua casa, porque ele não pôde comparecer à festa dada por Amaca quando sua mãe veio e se esbaldou tanto. Por quê? Não veio visitá-las como a esposa? Com a esposa? Então comentou como seus filhos pareciam saudáveis, acrescentando que a mãe deles deveria ser maravilhosa. A Maca não disse nada. Ficou pensativa enquanto sua mãe falava sem parar. Esse homem era o marido com quem havia vivido por 6 anos? Já não sentia mais nada por ele. Obiora poderia morrer agora, ela lamentaria, mas seria apenas isso. Era esse o homem de quem havia implorado para ser esposa, mesmo que ele quisesse se casar com outras 20 mulheres. Esse era o homem que ela amou tanto e com quem se casou. Por que não sentia mais nada por ele? Havia sido o tempo? Ou Izu, o pai dos gêmeos? Sua nova posição econômica? A vida que tinha em Lagos? Ou a descoberta de que ela, rejeitada pelo próprio marido, era atraente para homens ricos e influentes de Lagos? Não se arrependia de nada. Sem dúvida, o tempo de Deus era perfeito. O dia amanhecia para as pessoas diferentes, em tempos diferentes, como dizia o ditado do seu povo. Para ela, o dia amanhecera 3 anos antes, e nesses 3 curtos anos, Deus havia lhe dado riqueza, filhos e um homem para amar e valorizar. Não tinha contado ao padre sobre o nascimento dos gêmeos. Ele havia pedido que ela não mandasse notícias sobre o parto ou qualquer coisa relacionada aos dois. Ayô estava certa ao questionar. Pelo menos Ayô e a mãe deveriam saber quem era o pai dos gêmeos, mas como revelaria isso a elas? Como receberiam a notícia de que um padre era o pai de seus filhos? Sua mãe não era uma cristã declarada, mas a Maca pressentia que ela ficaria chocada de toda maneira. Não tinha certeza sobre Ayô, mas estava certa de que seus outros irmãos e irmãs achariam da informação. Depois, obviamente, tinha o povo da vila. Ela seria o assunto de lá por um bom tempo. O que Adaobi iria achar? Era compreensível, mas com certeza morreria de vergonha. A Maca se recusava a pensar no marido de Adaobi e na reação dele quando soubesse seus próximos passos. É evidente que ele não iria assumir os gêmeos. Nesse caso, cuidaria deles fazendo o papel tanto de mãe como de pai.
Ficou animado com essa perspectiva. Não teria ninguém para lhe ditar regras, dizer o que deveria ou não fazer, cuidaria bem dos próprios filhos. Não os mimaria, iria amá-los e suprir todas as suas necessidades. Não lhe ocorreu que talvez Izu fizesse algumas exigências. Seria a excitação dos últimos 3 meses ou o quê? Sentia realmente algo por Izu? Não tinha certeza. Sabia que não havia sentido saudade dele mesmo antes de os bebês nascerem. O que havia de errado com ela? Não seria mais capaz de amar? Era tão mercenária que nada além do dinheiro importava. O que tinha acontecido com ela durante os 3 anos em Lagos? Amava os gêmeos, amava sua mãe, suas irmãs e irmãos. Não sentia nada pelo Al-Haj e nem por outros que vieram depois dele. Agora se perguntava se sentia algo por Izu, o pai dos gêmeos, o homem que provou ao mundo que ela era capaz de dar à luz. Era grata a ele, grata pelos contratos que conseguiu através dele, grata pelo amor que dava a ela, pelo cuidado, mas será que o amava? Se o amasse, não teria esses pensamentos. Não o amava. Esse era o resumo da história. E não queria amar ninguém, a não ser os gêmeos e os familiares. Racionalizava dessa forma para evitar se machucar. Não percebeu que estava machucada até seus olhos serem abertos em Lagos e começar a ver o que poderia fazer como uma mulher usando o poder que emana do ventre, como dizem na Nigéria. Como iria encarar Izu quando ele voltasse? Caso voltasse. Será que ele poderia ter fugido? Dela? Não, esse pensamento era bastante cruel de sua parte. Sabia que Izu era honesto, sabia que entendia porque ele havia ido para Lagos de Lagos para Dublin. A Marca não imaginava qual seria a reação de Izu quando ele retornasse de Dublin e visse os gêmeos. Capítulo 11. Padre MacLean voltou para Lagos repentinamente. Alguém muito importante do governo tinha mandado uma mensagem urgente pedindo que retornasse. A mensagem não era muito compreensível, mas ele não podia ignorá-la. Na verdade, estava inquieto e não tinha avançado muito com sua pesquisa. Havia calculado quando a Maca daria à luz e foi a partir daí que passou a se sentir sozinho e inquieto. Assim sendo, apreciou a mensagem vinda de um homem tão importante e próximo a seu superior, o bispo. Não tinha recebido nenhuma notícia dos gêmeos. Haviam combinado que a Maca manteria seu segredo e não mandaria nenhuma mensagem ou carta. Foi diretamente encontrar o bispo, que o recebeu muito bem e ainda perguntou sobre seus estudos e sua pesquisa. Em seguida, acolheu-o e contou a ele sobre uma mudança que logo aconteceria na Nigéria. O bispo não tinha muitas certezas sobre o acontecimento do qual falava, mas concordava que o padre MacLean deveria retornar e estar disponível a qualquer momento. Nem mesmo o homem do governo que pedira o retorno do padre sabia ao certo o que aconteceria. Não parecia saber. Tudo o que lhe contou foi que havia um rumor contínuo de mudança no governo. Se teria derramamento de sangue ou não sabia dizer. O reverendo, que era capelão e bastante importante no governo, precisaria deixar o cargo. Mas o bispo não tinha conhecimento de como isso seria feito. Sabia que se o tal acontecimento ocorresse, iria embora, e então o padre MacLean ficaria em seu lugar. O homem no governo havia resolvido tudo isso. Queria alguém de confiança no cargo de influência. Não tinha nada contra o atual ocupante, mas não se sentia à vontade para lidar com ele, e por isso o padre MacLean fora chamado. O passado do padre MacLean era desconhecido por muita gente. Nem mesmo seus colegas padres sabiam que ele era nigeriano. Apenas um ou outro padre irlandês, e é óbvio, o bispo sabia de onde vinha e como tinha conseguido aquele nome. O tal homem influente do governo não sabia de nada. Gostava do padre MacLean e de seus sermões, mas nunca o havia associado ao Oriente, com sua dinâmica e seu povo estranho.
O homem foi muito vago e o padre McLean se perguntava em primeiro lugar sobre a razão de ter sido convocado para Lagos. Contudo, após a instrução, como se referiu em tom bem-humorado, a ordem de voltar foi encontrar-se com a Maca, que certamente não estava esperando por ele. Ele não havia trazido presentes. Seria estranho para um padre levar presentes femininos e infantis até a Nigéria. Seu coração batia forte enquanto se dirigia à casa de Amaka. Como de costume, era noite, e ele tinha a chave da porta dos fundos que estava fechada com o trinco por dentro. Era compreensível. Havia estado fora por quase um ano e, além disso, Amaka temia assaltantes armados. Eram 10 horas e ele podia ouvir vozes femininas, graças a Deus. Então bateu à porta e a babá abriu com um dos gêmeos no braço. Ah, padre! Gritou a babá ajoelhando-se. Por favor, levante-se, disse o padre McLean pegando o bebê em seus braços. No quarto estavam a Maca e sua irmã Ayo. Olhavam para o mais novo tecido Jorge aberto no chão. Chamava-se Rolls Royce e tinha custado apenas 500 nairas cada pedaço, que era suficiente para o que desejavam fazer. Havia alguns pedaços de renda e um turbante para combinar com o Jorge, que custaram só 300 e 150 nairas cada. Conversavam tranquilamente sobre o efeito que a renda e o turbante teriam com o Jorge e por isso não ouviram a batida à porta. Um gêmeo dormia e a babá estava prestes a colocar o outro menino no berço quando ouviu o toque. O padre McLean controlou-se muito quando a babá lhe pediu que se sentasse na sala de espera enquanto chamava a patroa. Sua vontade era ir diretamente para o quarto. Sentou-se, olhou para o bebê adormecido e todos os seus instintos paternais foram despertados. Este é o meu bebê, disse. Este é meu, todo meu. Ah, Deus, me perdoe, mas este é o meu bebê. Ayo foi a primeira a sair do quarto. Quando viu o padre com o bebê, supôs intuitivamente que aquele era o pai dos gêmeos. Não precisava de nenhuma confissão da irmã. Só um pai poderia carregar um filho daquele jeito. Ela mesma era mãe e sabia por seu namorado que vinha ver ela e os filhos na calada da noite. Sabia o jeito que ele carregava os bebês que eram dele. Quis fazer uma piada usando aquela passagem bíblica, tu és o homem, mas se conteve. Afinal, não era tão próximo assim do padre McLean. Tinha ouvido falar dele casualmente, referindo como um homem muito bonito que ajudava as pessoas e dava ótimos sermões. Nunca o tinha associado à irmã. Era um segredo que a Maca guardava sob a jura de morte. Então a Maca saiu do quarto carregando outro bebê que estava acordado sem motivo algum. Foi demais para o padre McLean. O segredo foi então revelado. A Maca, você teve gêmeos. Também eu sou gêmeo. Oh, meu Deus. Meus gêmeos, ambos meninos. Eu não posso acreditar. Ele a abraçou. Por que não? Você mesmo é um gêmeo. É como deve ser. Gêmeos geram gêmeos. Ayo, este é o pai dos meninos. A babá estava em algum lugar por perto. Já sabia havia muito tempo, então não foi nenhuma surpresa para ela. A patroa estava apenas confirmando o que já era de seu conhecimento desde que fora confirmada a gravidez. Nada parecia real para o padre McLean. Era como um sonho bom. Iria acordar e descobrir que estava em Dublin com sua pesquisa sobre circuncisão feminina, pensando em Amaka e na Nigéria. Tive que voltar, disse quando Amaka se demonstrou surpresa com seu retorno repentino. Na verdade, fui convocado. Voltei 2 dias atrás. Você tem alguma coisa para eu comer? A babá foi direto para a cozinha e preparou um pouco de comida rapidamente. Nesse meio tempo, Ayo foi embora. Assim que ficaram sozinhos, Izu começou. Preciso deixar o sacerdócio. A Maca achou que não tinha ouvido direito. O que você disse? Izu hesitou antes de repetir o que tinha revelado. Não gostou do tom de Amaka.
Havia certa irritação na voz dela. Como foi em Dublin? Espero que tenha aproveitado todas aquelas freiras irlandesas adoráveis e... Izu ficou extremamente magoado. A Maca! Quase gritou. Era a primeira vez que levantava a voz para ela. Pela primeira vez, a Maca realmente o via irritado. Estaria brincando com fogo sem saber? Contudo, o que quer que fosse, ela teve gêmeos. Se o pior acontecesse, inventaria um pai para eles. Ela se surpreendeu com os próprios pensamentos. Agora preste atenção. Ele disse como se lesse seus pensamentos. Os gêmeos são meus e vou assumi-los. Nada neste mundo vai me impedir. Mas antes de assumi-los, deixarei o sacerdócio. Verei o bispo amanhã para a dispensa. Vou confessar tudo a ele. Tenho certeza de que será compreensivo comigo. A Maca foi pega de surpresa. Nem por um momento sequer imaginou que Izu se sentiria assim em relação aos gêmeos. Ficou assustada. Na manhã seguinte, se encaminhou para a casa da irmã. Ayo estava arrumando o filho caçula para a escola quando a Maca entrou e se sentou na cama, sentindo-se um pouco desanimada. Ayo sorriu para ela e continuou vestindo a criança. Em seguida, mandou o menino para a sala de jantar e se sentou na cadeira, esperando que a irmã começasse. É Izu, a Maca gaguejou. Ele quer os gêmeos. Naturalmente, disse Ayo. Ele é um homem nigeriano, não é? Homens nigerianos lutam com unhas e dentes por seus descendentes, não importa quantos sejam. Você pensou que ele iria negar ser o pai? Você não está nem perto de entender o homem nigeriano, Amaka. O que pensa, afinal? Você tem seus gêmeos. Agora já provou que pode ser mãe. Acima de tudo, o padre MacLean é um homem. Você não sabia que, antes de entrar para o sacerdócio, eles têm que passar por um teste para provar que podem desempenhar seu papel como qualquer outro homem e... Amaka deixou escapar um sorriso. Sim. A irmã dela continuou. Eles têm que ser testados para não trapacear e... O que quer dizer com trapacear? Perguntou. Bom, é simples. Sabendo que não seria capaz de desempenhar seu papel como homem, o candidato abraçaria o sacerdócio apenas para se poupar de situações vergonhosas. Explicou. Muitos entram quando ainda são meninos e muito inocentes. Sim, mas e quando eles fazem os votos? De qualquer forma, seja como for, você tem um problema. Seus gêmeos devem ter um nome. E você não quer usar o do seu ex-marido. Deus me livre. Eu queria usar o nome do nosso pai. Ele existe, até agora, pelo menos. Eu sei, mas nesse caso é diferente. Eu sei, Ayo. Mas pense na fofoca, nos problemas envolvidos, pense no coitado do padre MacLean. Seu amante não pensa nele mesmo como um coitado, minha irmã. Está animado. E como eu percebo, moveria céus e terras para ter esses gêmeos. O sacerdócio não é mais o que era na nossa infância. Mudou muito. As freiras engravidaram na guerra. Padres tiveram amantes e guerrearam. Tiveram amantes e geraram seus filhos. E alguns deles são padres até hoje. Outros decidiram deixar o sacerdócio. É por isso que a declaração de Izu me assusta. Achei que ele se afastaria de tudo. Nunca imaginei, sabendo sua história, que iria querer assumir qualquer filho fruto de nosso envolvimento. E o que realmente me preocupa é que ele quer a mim e aos gêmeos. Eu não quero Izu. Não quero ser sua esposa. Acho que ele está percebendo isso e quer ter os gêmeos para começar como ponto de partida. Ayo, não quero mais ser esposa. Uma amante, sim, estar com um amante, com certeza, mas não uma esposa. Tem algo nesse lugar que já não me cabe. Como esposa, não sou livre. Sou uma sombra de mim mesma. Como esposa, sou quase impotente. Estou numa prisão sem poder avançar com o corpo e a alma. Algo me aprisiona. Como esposa e me destrói. Quando me libertei de Obiora, as coisas começaram a funcionar para mim. Não quero voltar para os meus dias de esposa. Não, estou farta de maridos.
Eu disse adeus aos maridos nos primeiros dias em que cheguei a Lagos. Então começou a chorar. Ayo era uma mulher experiente de Lagos e não conseguia entender o porquê de Amaka se sentir assim. Não fique assim. Izu nem sequer falou que quer casar com você. Não entendo qual é o seu problema, Amaka. Tenho 4 filhos sem um marido e estou feliz. Talvez você esteja envolvida com o Izu. Do contrário, por que falaria desse jeito? Acho sua atitude um pouco estranha. Sua boa amiga Adaobi não sabe do Izu? Perguntou enfim. Não contei a ela. Mantive segredo. Adaobi deve achar que é o Alraj. Não imagino o que ela acharia se eu contasse. Bem, não conte para ela. Tente se resolver primeiro. Você não pode prever qual será a reação dela. Como vão os negócios? Muito bem. Eu não te contei, mas há rumores de uma possível mudança de governo, então estou me preparando com as crianças. Também esteja preparada. Tem dinheiro suficiente com você? Não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Alguns dizem que terá sangue, outros dizem que não. Com derramamento de sangue ou não, todos seremos afetados. Diga para a mãe terminar a sua casa logo, caso você precise dela para uma emergência. Esteja devidamente organizada. Estou pensando em levar as crianças para Londres. Temos uma casa lá. Quero chegar antes da primeira esposa. Perceba como sou prática, sem tolices. Pense menos em Izu e mais em você e nos gêmeos. E coloque na sua cabeça que Izu sabe cuidar de si, mas os gêmeos não. Então eles vêm primeiro. Arruinei a missão de Izu. Como ele pode deixar o sacerdócio por mim? Os homens são conhecidos por deixar seus tronos por suas mulheres. Mas esses são homens fracos. Eu admirava aquele príncipe que deixou o trono por uma mulher divorciada. Agora percebam como ele foi estúpido. Meu Deus, no mundo não poderia ter se casado com qualquer princesa e ainda ser feliz. Não se preocupe, Izu é sensato. Você não arruinou a missão dele. Ele quer sair do sacerdócio. Ele se cansou e está apenas usando você. Quero que coloque na sua cabeça que você não será feliz com ele mesmo que se case. O mundo em que entrará será muito excitante para ele. Ficará feliz para conhecer mulheres jovens e querer dormir com elas. Ele irá perceber a diferença entre as duas coisas e aos poucos seus problemas começariam. Então concordo com você que não deveria se casar se ele propuser. Isso se ele quiser. Estou te dizendo que ele está usando você. Se não quisesse sair do sacerdócio, iria ser discreto e ninguém jamais associaria a você. Agora você sabe. E a babá também. Eu posso guardar seu segredo. E conhecendo a babá como conheço, sei que ela também. Escuta a rádio. Eles estão dando um aviso. O governo foi derrubado por um grupo de oficiais do exército. Não sei como se chama. Meu Deus, disse a Amaka. Amaka e Ayo ouviram enquanto a transmissão repetia. Gowon havia sido deposto. As duas começaram a chorar. Ele havia salvado seu povo. Sem ele, os Ibo teriam sido assassinados como ovelhas e cabras no fim da Guerra Civil. Ayo, eu devo voltar para os meus filhos. Me ligue se tiver mais notícias. Acontecera o golpe. Com ele as coisas começaram a mudar para todos. E mudar rápido. Como de costume, houve comemoração. Os golpistas, que é o que eram verdadeiramente, foram anunciados no momento como heróis. Muito se dizia sobre a queda do governo Gowon. Os governadores militares, que antes eram quase venerados, tornaram-se inimigos públicos. Foram culpados por qualquer acontecimento. Poucos deram crédito pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Jornalistas tiraram o dia para escrever
os mesmos jargões de sempre. Além disso, o homem que se tornou o chefe de Estado era considerado quase um deus. As consequências recaíram tanto sobre aqueles em baixa como em alta posição. Houve aposentadoria em massa de servidores públicos e militares, enquanto o padre Maclean subia através do político influente para o posto de comissário da República Federal da Nigéria. Não tinha experiência para tal, mas como era um membro do Conselho Executivo Federal, e sendo padre e um bom homem, possuía grande influência. Adaobi quase desmaiou quando soube do novo cargo do padre Maclean e redobrou os esforços na construção do bangalô, ainda sem o conhecimento do marido. Mike não se sentia como a esposa. Era um oficial diligente, nunca havia feito nada de errado a ninguém. Por que então a mudança o afetaria? No entanto, a mudança o atingiu de maneira mais dolorosa. Passou a trabalhar até tarde no escritório. O novo regime queria fazer tudo de uma vez. Parecia que o próprio diabo estava atrás deles. Incentivava-os a perturbar a sociedade, remover as pessoas de suas casas e causar tristeza e medo por todo lado. Exigiam entregas de informações a torto e a direito, em até 48 horas ou imediatamente. Antes mesmo de conseguir as informações desejadas, já se esquecia e exigiam outras. Os pobres funcionários públicos que levavam seu trabalho a sério eram duramente explorados. O pobre Mike, por exemplo, era lento, mas eficiente. Por causa de sua lentidão, fazia horas extras no trabalho. Até que um dia, sua esposa ligou para o escritório e pediu que ele fosse para casa imediatamente. Mas Adaobi, por favor, seja sensata. Preciso entregar esse documento para o meu comissário até amanhã às 10. Não posso me dar ao luxo de ir para casa agora. Mike, você está me ouvindo? Venha para casa imediatamente ou vão aí buscar você. Aquilo era sério. Então ele saiu do escritório, deixou os documentos que estava escrevendo e os arquivos na mesa e pegou sua pasta, fechou a sala e pediu ao mensageiro de plantão que trancasse a porta. Quando Mike já estava fora de alcance, o mensageiro soltou uma boa risada. Esse governo é terrível. Nosso chefe ainda nem sabe que foi demitido para ontem. Estão rindo? Juntou-se à conversa outro mensageiro. Por que estão rindo? Já viu algum governo demitir um juiz, por acaso? Podem esperar vocês. Eles vão matar. Não vão só demitir, não. Chefe, estou com você, continuou o outro. Esse governo não vai demitir quem não fez nada. Só quem fez alguma coisa. O governo vai demitir gente que fez alguma coisa, me entende? Como o Bobon fez, me entende? Mike não conseguia acreditar no que via quando chegou em casa. Seus vizinhos estavam todos tristes sentados na sala de estar. Pensou que um dos seus filhos tivesse morrido, ou todos eles. Os vizinhos com quem mal falou nos últimos 4 anos, contou que tinha anunciado na rádio que Mike, o secretário permanente, juntamente com o diretor, tinham sido demitidos com efeito imediato. Ele tinha 48 horas para sair de sua residência oficial. Mike se sentou e encarou o nada. Em seguida foi até o quarto e chamou a esposa. Você ligou para o padre Maclean? Ainda não, a notícia saiu faz menos de meia hora. Vamos encontrar o padre, ele pode fazer alguma coisa por nós. Acho que é um engano, existem 2 ou 3 pessoas com o mesmo nome que eu. Não pode ser eu. Como estou sendo aposentado imediatamente, vamos encontrá-lo. Vamos telefonar antes. Adaobi, visivelmente abalada, piscou para a casa do padre Maclean. Alguém atendeu e disse que era improvável que ele voltasse naquela noite, desligando de forma grosseira. Tentaram novamente quando os vizinhos foram embora, mas ninguém atendeu. Então ocorreu a Adaobi que deveriam ligar para sua amiga Amaka. Ela havia comemorado o nascimento dos gêmeos ao lado dela e feito roupas para eles, mas não estava interessada em saber sobre o pai, ou melhor, achava que, se a amiga quisesse que ela soubesse, contaria voluntariamente. O telefone estava ocupado
e Adaobi decidiu dirigir até lá, sem se importar com a situação de lagos ou com os engarrafamentos. Em pouco tempo chegou à casa da amiga, bateu à porta e a babá, sempre atenciosa, apareceu. A primeira pessoa que avistou foi o padre McLean segurando um dos meninos. Felicitações, Adaobi disse a ele. Mike e eu tentamos ligar para você assim que ouvimos a notícia, mas só dava ocupado. Mesmo agora à noite tentei ligar várias vezes para sua casa sem sucesso. Como você está? Estou feliz por seu cargo novo. A maca surgiu, abraçou a amiga e levou-a para o quarto pela mão. Estou feliz que você veio. Queria ter ligado para você quando soube da notícia hoje à noite, mas não tinha certeza se era o seu Mike ou outro Mike qualquer. É verdade? Adaobi concordou com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu terminar o bangalô? Ainda não. Tenho que colocar as portas e outras pequenas coisas que demandam tempo. Eu tenho meus funcionários, eles podem ajudar, mas tem algo que ainda não consegui contar para você, Adaobi. Não tive coragem, mas devo contar. O padre McLean é o pai dos meus gêmeos. É o quê? Talvez não tivesse ouvido bem. Talvez os acontecimentos do dia fossem demais para ela, mas tarde, porém, ficaria chocada com o que disse para sua boa amiga. A maca. Você entre todas as pessoas. Como pôde seduzir um homem de Deus? Um padre de Deus jurado ao celibato? Como pôde? Não imaginava que você seria capaz de algo assim. Estou tão desapontada. Ah, não. Não pode ser verdade. Padre! Adaobi correu para fora do quarto. É verdade isso. É verdade, Adaobi. Não se preocupe. Já confessei ao bispo. Ele foi compreensivo. Eu disse a ele que não era fácil ver os gêmeos e saber que eram meus. Olhe para eles. Eles se parecem comigo. Não há como negar. Me perdoe, Adaobi, se desapontei você, seu marido e muitos outros. Mas não há nada que eu possa fazer. E esse novo cargo é de alguma ajuda. Ainda posso ser útil à igreja e talvez se você conseguir persuadir sua amiga a ser minha esposa, nós poderíamos organizar as coisas tranquilamente e não haveria muito escândalo. Adaobi não soube como conseguiu chegar em casa naquela noite. Havia até esquecido do próprio problema. Seu marido estava sentado sozinho na sala de estar quando ela chegou e sentou-se ao lado dele, sem dizer nenhuma palavra. Aonde você foi? Perguntou. Eu fui ver se a casa estava finalizada. Que casa? A casa que estou construindo. É um bangalô. Nós vamos colocar as portas amanhã e nos mudamos à noite. O que será que ele havia feito para tudo isso vir à tona de uma vez? Do que sua esposa estava falando? Pensou que ela tivesse ido encontrar o padre McLean para falar de sua desgraça. Por que isso? De que casa ela estava falando? O padre disse que tudo fora um engano e que ligariam no dia seguinte para se desculpar? Por que diabos ele deveria se aposentar por ineficiência, falta de lealdade e embriaguez? Me escuta, Mike. Vou me mudar desta casa amanhã à noite. Não há nada que o padre McLean ou qualquer outra pessoa possa fazer por nós nessas circunstâncias, por isso, quanto mais cedo encararmos a realidade, melhor. Consegui o terreno há cerca de 1 ano e comecei a construir algo. A maca me ajudou muito. Consegui alguns contratos, ela os executava e nós dividíamos o lucro. Não queria contar para você, sabendo a maneira como se comporta nesses assuntos, então nós nos mudaremos amanhã. Acredito que ainda mais pessoas serão aposentadas e ninguém fará nada sobre isso. Eles dizem que se trata de uma revolução, mas quantas revoluções podem acontecer numa única vida? Só espero que não comecem a atirar uns nos outros. Se começarem, fujo com meus filhos. Adaobi foi para o quarto e começou a juntar suas coisas. Mike continuou sentado na sala de estar. Em cerca de 6 horas, ele havia envelhecido 6 anos. Capítulo 12. Padre McLean teve dificuldade com o bispo, que ficou chocado para dizer o mínimo. Meu senhor, não posso continuar como padre sabendo do pecado que cometi e sabendo também que abandonei meus filhos. Eles se parecem muito comigo. Não há como negar.
Ainda que eu negue, minha consciência pesará. Como conseguiria viver comigo pelo resto da vida? Quero um recomeço do zero. Não existe meio termo para mim. O bispo ficou sem saber o que fazer. Era a decisão mais difícil que precisaria tomar em 40 anos como homem de Deus e como bispo. Os tempos mudaram e ele deveria acompanhar a mudança. Tinha que aceder ao pedido de Padre McLean. Não havia nada mais a fazer. McLean tinha feito o que se esperava dele, confessar. Essa já era uma penitência por si só. Tinha que lhe conceder a dispensa. Muitos padres jovens, durante e depois da guerra, não corresponderam às expectativas da igreja. Houve muita negligência tanto entre os padres como entre as freiras. Foram muitos os casos, como o do padre McLean, mas os envolvidos não lidaram com seus problemas da mesma forma que ele. Pelo contrário, permitiram que o escândalo continuasse e só procuraram o bispo quando já era tarde demais. Um desses casos foi de um padre que se envolveu com uma garota durante a guerra. O padre enviou a garota para ficar com a mãe dele. Lá, ela teve o bebê. Viveu com a mãe do sujeito na vila. O padre a visitava de tempos em tempos. Quando a trama foi descoberta, ele já tinha 4 filhos e precisou deixar o sacerdócio. Foi um grande escândalo que a igreja tentou acobertar, mas muitas pessoas souberam e a influência da igreja naquele local passou a diminuir. Padre McLean havia lidado com a sua situação de forma admirável e madura. Outros que desistiram, como ele, inventaram desculpas para deixar o sacerdócio. Ninguém, em particular, saiu estampando nos jornais, lutando pela instituição da qual muitos faziam parte por mais de 2 décadas. Era doloroso para os demais, aqueles que ainda mantinham a crença, pois pensavam eles de forma correta, que se alguém estava cansado da organização ou instituição que defendeu por tanto tempo, essa pessoa deveria ir embora sem alardes e não perturbá-la. Não era preciso causar problemas ou incitar outros a se revoltar. Padre McLean e muitos companheiros argumentavam nesse sentido e abominavam as falas de seus colegas pronunciadas na mídia que queriam fazer o que bem desejavam enquanto no sacerdócio não lhes era permitido agir assim. Nesse caso em particular, o nome de Amaca não foi mencionado. Padre McLean não daria entrevistas. Ele imaginava que os jornalistas pudessem fazer perguntas desagradáveis sobre sua vida. Não tinha certeza se seu segredo estava bem guardado, por isso ficava sempre em alerta. O bispo lamentou, mas sabendo da trajetória do padre McLean, admirou sua coragem. Ele não era apenas um padre. Izu era também um pária, que teria morrido se não fosse pela intervenção da igreja. O bondoso bispo levou em consideração outros aspectos das transgressões do jovem. Mais tarde, naquele mesmo dia, o padre McLean foi visitar a mãe de Amaca, a quem havia pedido para chamar. Ele gostaria de saber se ela poderia convencer a filha a se tornar sua esposa, assim que a situação permitisse. Amaca ficou relutante em enviar a mensagem à mãe e disse a ele que não mudaria de ideia. Apreciava a relação deles, sem dúvida, mas não queria saber de casamento. Estava farta. Poderia ter levado o tema em consideração antes como uma forma de ter filhos, mas agora que tinha gêmeos, sem chance. No entanto, para o padre McLean, pensar que ele fora capaz de deixar o sacerdócio por estar envolvido com a mulher que teve gêmeos seus, e essa mesma mulher ainda se recusar a virar sua esposa, causava grande aflição. Ele pensava que a ambição de toda mulher era se casar, ter filhos e se estabelecer com o homem que ama. A Amaca estava se mostrando difícil, mas continuaria tentando. Antes da mãe de Amaca ser chamada, ele já havia se encontrado com Ayô, irmã dela. Naquele dia específico, Ayô não estava contente, pois seu namorado e a primeira esposa tinham ido para Londres sem lhe dar satisfações. Se ele não tivesse nada para esconder, não teria partido assim sem avisar. De toda maneira, não importava. Homens são todos iguais. Ayô compreendeu isso anos atrás. Na juventude,
Usava os homens como acessórios. Dizia que toda mulher precisava de um homem a seu lado quando estivesse vestida para sair, e tão logo se visse pronta para ter filhos, precisaria de um deles apenas para isso, procriar. Se um homem tivesse dinheiro, melhor ainda. Padre McLean não saiu contente da discussão com Ayô. Pensou que ela ficaria a seu lado, mas Ayô se solidarizara com a irmã. Padre, ela disse, me desculpe, Izu. Eu não vejo você e minha irmã formando um bom casal. Vamos admitir, você na verdade não é deste mundo. A vida em que está prestes a entrar é estranha. Há muitas coisas que ainda desconhece. Está animado em relação aos gêmeos, quem não estaria? Mas pense sobre sua vocação, seu novo trabalho. Não apresse as coisas. Minha irmã é muito teimosa. O casamento dela foi um inferno. Esse inferno continua vivo na cabeça dela. Tente quanto quiser. Ela não conseguirá se esquecer daquilo. Ela gosta de você como pessoa, mas não quer casar de novo. Então, meu conselho é este: fique tranquilo. Faça seu trabalho. Não seja precipitado. Não deixe o sacerdócio e as coisas se ajeitarão no tempo certo. Este é o meu conselho. Padre McLean não seguiu o conselho, naturalmente. Foi até o bispo e confessou tudo, acreditando que ao fazer isso a Maca iria perceber quão sério falava, mas aquilo não impressionou a Maca nem um pouco. A próxima seria então a Daobe. Queria vê-la e abrir seu coração para ela. Por algum motivo eu preferia confessar com a Daobe a falar com Mike. Homens nigerianos costumavam falar com outros homens nessas situações, não com mulheres. Padre McLean era, sem dúvida, ignorante sobre o jeito de ser dos homens nigerianos, já que todos os seus amigos eram padres. Na verdade, não tinha amigos nem sequer entre os seus colegas padres. Eles o invejavam por suas qualidades e pelo tratamento especial que recebia. O padre, no entanto, não estava preparado para o jeito como a Daobe o tratou. Mike estava ocupado escrevendo infinitas petições que ninguém no governo teria tempo para ler. Padre McLean o havia aconselhado a ser discreto até que as coisas se resolvessem, mas Mike estava impaciente e achava que a injustiça da qual fora alvo seria retificada em cerca de um mês. A Daobe, que era prática, pedira para ele desistir das petições. Estava bem até então. Havia se mudado para o bangalô e ela ainda tinha seu trabalho. As crianças estavam na escola, o estilo de vida deles não havia mudado drasticamente. Se ele encarasse aqueles dias como férias e descansasse, tudo ficaria bem. A Daobe achou extremamente difícil ajudar o padre McLean de alguma maneira. Ela se recusara a discutir o assunto. Após sua fé na igreja ser tão abalada, não poderia perdoá-lo. Para a Daobe, ainda que ele se tornasse chefe de estado no dia seguinte, nunca mudaria o jeito como ela agora o via. Ele a havia decepcionado muito. Quanto à Maca, a Daobe a xingou de vários nomes. Ela havia seduzido um homem de Deus. E isso não ficaria impune. Não iria convencer a Maca a se casar com o padre McLean. Nunca iria encorajar esse tipo de casamento. O padre que deu a ela a comunhão sagrada, sendo o pai das crianças de sua melhor amiga, não. Era demais para ela. A única pessoa com quem faltava o padre conversar era a mãe de Amaka. Dessa vez, durante o dia, ele se dirigiu à casa de Amaka para encontrar com sua mãe. As três aguardavam a chegada de Izu, quando Amaka mais uma vez afirmou estar decidida a não se casar com ele. Mãe, ela não ama o padre McLean, afirmou Ayô com seu jeito de sempre. Quem está falando de amor aqui? Perguntou a mãe. Vocês jovens pegaram essa ideia de amor quando foram para a escola e leram aqueles livros? Mãe, continuou Ayô quase como um gracejo, vai dizer que não amava nosso pai quando se casou com ele? Vou dizer francamente que não tive nada a ver com o meu casamento com o seu pai. Foi a minha mãe que organizou tudo. Eu protestei.
Falei que não gostava dele, que não queria me casar com ele, mas ela disse que se tratava de um bom homem, de uma família muito boa, e que ela sempre estaria por perto para me ajudar e encorajar. Eu amava tanto minha mãe que concordei. Nos primeiros 10 anos de casamento tive todos vocês. Mas eu ainda não amava o seu pai. Na verdade, quanto mais o tempo passava, menos eu gostava dele. Mas permaneci como sua esposa. Ele sabia dos meus sentimentos, mas era um homem muito paciente. Mesmo quando eu o encorajei a encontrar outra esposa, ele se recusou. Eu me senti muito culpada, mas estava de mãos atadas. Contei para minha mãe, mas ela não ouviu minhas reclamações. Ela me encorajou a entrar para o comércio. Então eu fui para a Onitsha e comecei a vender tecidos. Eu saía de casa e não voltava antes de 2 semanas. Meu marido não ligava. Quando pedi que ele viesse para a Onitsha e vivesse comigo, se recusou. Ficou em casa e cuidou de vocês ao lado da minha mãe. Amava a minha mãe e era tratado por ela como um filho de verdade. Pelo que sei, ela não teve nenhum filho homem. Então ele morreu prematuramente e a minha filha ficou para criar vocês. E a minha mãe ficou para criar vocês. Não acho nada dele. Só que foi o pai dos meus filhos. Quando ele morreu, não foi uma perda para mim porque eu não nutria nenhum afeto por ele. Essa é a verdade. Por isso consigo entender a Amaka, ainda que as circunstâncias dela sejam bem diferentes das minhas. Se ela não sente nada por Izu, consigo entender. Mas Amaka, você deveria pensar no Izu. Agora você tem seus filhos e ele te quer. Você tem sua própria casa e é bem independente. Suas circunstâncias mudaram drasticamente. Você será livre, será financeiramente independente dele. Seu casamento anterior foi diferente. Você era jovem, não tinha o próprio dinheiro, apesar de ter seu negócio, mas agora você tem os 2 meninos adoráveis. Os meninos precisam de um pai. Você poderia criá-los se fossem meninas, mas eles são meninos e terão trabalho para você sozinha. Então pense seriamente sobre isso. Se não conseguir se decidir agora, pode se decidir no futuro. Então, talvez ano que vem. Você não tem nada a perder. Tem muito mais a ganhar. Izu chegou e estacionou o carro na garagem. Foi recebido efusivamente pela mãe de Amaka, que lhe ofereceu cola e bebidas, e ele as aceitou. Ele se sentia à vontade com as 3 mulheres. Os gêmeos estavam nos berços, bem acordados. Izu apenas foi até lá, sorriu para eles e sentou-se novamente. Logo começou. Mãe da Amaka, já contei para os bispos sobre sua filha e eu. Não posso voltar atrás e desdizer tudo. Se a Amaka não quiser se casar comigo agora, ela pode querer em outro momento, mas é preciso que se decida em breve. Sou impaciente. Foi uma decisão muito difícil, mas já está tomada e não posso voltar atrás. Deixei o sacerdócio e do que me vale isso? Se ela se recusa a ser a minha esposa. Não quero meias medidas. Sei de outros padres que se envolveram assim como eu e continuaram no sacerdócio. A Amaka quer que eu faça isso, mas não consigo, porque sou diferente. Ninguém falou depois dele, nem mesmo a mãe da Amaka. Havia certo tom de ameaça em suas palavras. Quando o padre McLean foi embora, as 3 mulheres se entreolharam sem expressão. A mãe de Amaka dormiu mal aquela noite. Já a Amaka, pelo contrário, dormiu muito bem. Havia tomado sua decisão e estava em paz. Logo pela manhã, a mãe de Amaka a despertou e falou de forma suave, por mais de 10 minutos, a respeito da proteção oferecida pelos homens sobre sua própria vida sem o marido e muito mais. Izu era um bom homem, que a queria desesperadamente, e ela deveria considerá-lo. Izu não possuía parentes pelo caminho que o incomodariam caso se tornasse sua esposa. Como mulher de um comissário federal, Amaka estaria em uma posição invejável, teria contratos e todos fariam o possível para obedecer às suas vontades.
A Maca não deveria fugir do casamento por causa de experiências anteriores. Izu era um homem de Deus e não a decepcionaria. Era responsável e a Maca nunca se arrependeria de se casar com ele. A Maca ouviu tudo e quando sua mãe terminou, não disse nada. Apenas pegou o telefone, ligou para Ayô e pediu que ela viesse o mais rápido possível. Pergunta para nossa mãe por que ela me acordou às 5 da manhã hoje. Mais uma vez, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou farta desta ideia de casamento. Não vou me casar com Izu. Você está me entendendo, mãe? A mãe ficou ofendida. Maca, com quem você pensa que está falando? Agora me escuta, sua idiota. Estou me referindo a dinheiro, é evidente. Quanto você acha que vale? Vou dizer quanto eu valho. Quando eu acabar essa conversa com você, você vai saber quem é a sua mãe. Agora escuta, me escuta bem. Você vai se casar com o Izu. Eu não vou morrer antes que você se case com ele. Então se aprume. Ayô, você é minha testemunha. A Maca vai se casar com Izu. Ela querendo ou não? Perguntou Ayô. Sim, ela querendo ou não. Sou sua mãe e você fará o que eu digo. Você não tem nenhuma noção? Não ouviu o homem? Maca, você não sabia que ele era um homem de Deus quando dormiu com ele? Era apenas bom como amante, como um homem que conseguia contratos para você, mas não bom o suficiente para ser seu marido? Eu achava que você costumava gastar dinheiro com homens tolos que a enganavam. Agora esse homem deu a você filhos tão adoráveis e você tem a coragem de dizer eu não vou casar com ele? Você vai se casar com ele. Ele deixou o sacerdócio por você. Você não vai desapontá-lo. Você vai arruiná-lo. E eu não vou assistir a minha filha arruinar um homem tão bom. Onde está aquele motorista? Ele chegou? Estou de carro. Posso levar você aonde quiser, disse Ayô, que conhecia a mãe melhor do que a Maca. Ela manteria aquela ameaça mesmo se Izu mudasse de ideia. Então me leve à casa de Izu. Mãe, estou dizendo para me levar à casa dele. Sei que você me entendeu. Eu não estava falando outra língua? Vamos para a casa do Izu ou você quer que eu pegue um táxi? Mãe, por favor, senta aqui e vamos chegar a um consenso antes de darmos um passo em falso. Você vai me levar ou não? Sabe que posso chamar um carro? Está blefando? Ayô sorriu, apesar da seriedade da situação. Quanto à Maca, ela não disse nada. A babá estava em algum lugar da cozinha, ouviu tudo, mas fingiu não saber do que se passava. Vou mostrar que sou sua mãe e que você faz o que eu mando. Porque o que eu falo é sempre a coisa certa. Nunca erro. Com isso, entrou no banco de trás do carro da filha e ficou plantada lá. Quer me transformar em motorista? Falou Ayô, tentando aliviar um pouco a tensão. Nunca se sabe quando alguém fala sério. Vai, liga o carro. Eu me pergunto se vão nos deixar entrar nesta hora da manhã, disse Ayô. Quando eu disser que sou a mãe da Maca, do que você está falando? Ayô dirigia. Perguntava-se o que a mãe diria para Izu. Ela compreendia a Maca, mas pensando bem, ponderou que a irmã poderia se divorciar se falhasse no casamento. A mãe estava certa ao dizer que ela tinha tudo a ganhar e nada a perder. Entendia também o ponto de vista de Maca, evidentemente. O velho ditado que dizia, uma vez mordido, duas vezes arisco. Servia bem nesse caso. Mas a irmã poderia dar uma chance à vida, sobretudo considerando sua situação bastante particular. Ayô continuava com suas dúvidas, contudo. O casamento não funcionaria. Estava certo disso, porque a Maca não se esforçaria para fazê-lo acontecer. Tiveram que anunciar os nomes no portão, e então o porteiro abriu para que entrassem. A situação ocorreu de tal maneira que Ayô não pôde deixar de pensar que o porteiro tinha recebido instruções. Foram levadas até a sala de estar e se sentaram. Alguma coisa espetou Ayô quando ela se sentou. Apalpou o assento e encontrou um brinco.
rapidamente colocou-o na bolsa. O que é isso? Sempre atenta, a mãe percebeu o movimento. Ah, só um palito de fósforo que eu estava usando para furar a orelha. Então Izu saiu do quarto e as recebeu cordialmente. Ofereceu bebidas às duas e a mãe da maca aceitou um pouco de schnapps. Mãe, ela disse com seu jeito doce. É a primeira vez que a chamava de mãe. Aiô, minha filha, você o ouviu? Meu filho, você me chamou de mãe? Eu sou sua mãe e meu filho. Mãe, eu não tenho schnapps. Vivo uma vida de homem sem esposa, uma vida de solteiro, como os ingleses dizem. Tudo bem, pode ser whisky, mas schnapps seria melhor. O próprio Izu trouxe uma garrafa fechada de whisky em uma bandeja. A mãe da maca fez uma oferenda insinuando que as suas duas famílias já estavam unidas e isso lhe agradou muito. Bem educado que era, esperou sua futura sogra começar. Aiô estava lá, desanimada, como se fosse mera espectadora. Quando você quer se casar com minha filha? Aiô se levantou, ficou pasmo. Até Izu ficou surpreso. Mas ele queria a maca, precisava dela. Então respondeu. Assim que ela concordar em se casar comigo, não teremos um ritual dos nossos costumes antes. Nós teremos um ritual dos nossos costumes antes e esperamos um tempo para a cerimônia na igreja. Você sabe, temos que dar um tempo para as pessoas se recuperarem do choque ao descobrirem sobre a maca e eu. Esta é a sociedade em que vivemos e temos que reconhecer suas normas. Então ela mudou de ideia finalmente? Devo agradecer-lhe, mãe? Sabia que você ficaria ao meu lado e que uma vez que isso acontecesse daria tudo certo. Izu foi para o outro cômodo, pois o telefone tocou, e quando ele voltou, Aiô e a mãe já estavam de pé, prontas para sair. Devo ir esta noite, disse Izu. Estão me esperando no trabalho. Caso contrário, poderia ter tomado café da manhã juntos. Aiô não disse nada para a mãe até chegar na casa da maca. Ela não estava. A babá e os gêmeos também não. Aiô levou a mãe até a casa dela e encontrou a mensagem que a maca havia deixado. A irmã se ausentava para ir ao Nietzsche saber da construção. Ficaria fora por uma semana. A chave da casa estava com sua empregada. Então, nesse caso, me leva até o aeroporto, disse a mãe da maca. Não quer passar em casa antes? Para quê? Estou com meu dinheiro, não vou para casa. Foi levada até o aeroporto. Aiô não disse nada no trajeto. Para começar, sabia que a maca não tinha ido para Onitsha. A maca estava em Lagos. Não sabia em que local exatamente, mas estava em Lagos. Vai comprar a passagem? Gritou a mãe. Aiô timidamente comprou uma única passagem para o Beni. Deu à mãe 50 nairas para o táxi e rezou para que o voo não fosse cancelado. A maca se achava esperta. Vou mostrar a ela que sou mais, disse. Aiô não falava nada. Estava presa nos próprios pensamentos. Aquele brinco. De quem era? Não pensaria nada. Afinal, garotas e senhoras, mães e avós visitavam Izu quando era um padre. Agora que era um comissário federal, recebia mais visitantes. Então levei um pensamento. Era mais uma revelação do que um pensamento. Assim como sua mãe estava lutando com unhas e dentes para que a maca se casasse com Izu, todas as mães que conheciam Izu também estariam agindo dessa maneira para casar suas filhas com ele. Tratava-se de uma questão de competição. A mãe delas foi a primeira a perceber isso. Izu estava altamente cotado no mercado matrimonial, com sua juventude, cargo, charme e agora sem batina, por assim dizer. Ele não teria paz. Quanto mais rápido se casasse, melhor.
As garotas continuariam a importuná-lo, mas pelo menos sua irmã seria a primeira da fila. Qualquer coisa poderia acontecer em seguida e o voo foi anunciado. Este é seu voo, mãe. E a cutucou. Ela se levantou e disse: Vamos. Vamos aonde? Perguntou Aiô desesperada. Para sua casa, respondeu ela. Você não vai viajar mais? Não, eu estava muito séria. Não, e estava muito séria. E você me fez gastar dinheiro para comprar uma passagem. Eu não usei. Você está com a passagem. E não pode ser devolvida? Chega das suas gracinhas. Não vou viajar mais. Posso ter meus 50 nairas de volta? Era tudo o que tinha na bolsa. Quando chegarmos em casa. Capítulo 13. Aiô foi para sua casa primeiro, preparou o almoço e obrigou a mãe a comer. Surpreendentemente, ela comeu bem. Enquanto estava descansando, Aiô foi até a vizinha e ligou para a casa de Amaka. A babá atendeu e disse que Amaka estava dormindo. Fala para ela que estou indo aí agora. Chego em 15 minutos. Saiu correndo, chamou um táxi e foi direto para a casa da irmã. A babá pagou o motorista. Aiô sabia que se voltasse para casa para pegar a bolsa, a mãe iria suspeitar e entrar no carro antes que ela tivesse tempo ou coragem de impedi-la. Amaka pacientemente ouviu Aiô narrar os eventos do dia. Aiô, ela começou em lágrimas. Percebi que não tinha nenhum outro lugar para ir em Lagos, a não ser a sua casa. Consegue acreditar? Não é estranho? Queria me esconder, mas não tinha nenhum lugar. Não tenho ninguém em Lagos a não ser você. A Daobi não consegue superar a minha relação com Izu, então não pude ir até a casa dela. Assim vagamos por aí, fizemos compras, e quando ficamos cansadas voltamos para casa. O que vou fazer, Aiô? Casar com Izu. Casar com Izu? Sim, casar com ele. Mas a mãe sabe o que é melhor. Não jogue fora essa oportunidade de ouro. Ela só aparece uma vez na vida. Você sabe que eu não amo o Izu. Eu sei. Mas se case com ele. Talvez o amor venha depois. E se não vier, você não tem nada a perder. Você tem seus gêmeos. Não ouviu a mãe quando contou sobre o nosso pai? Você acreditou nela? Você não? Perguntou Aiô surpresa. Eu ouvi outra história. De quem? Você está certa. Sem dúvida depende da fonte, disse a Amaka. Aiô continuou. Não importa se o que nos contou foi verdade ou não. Temos muito que aprender com ela. Aiô não falou nada sobre o brinco. Iria enfraquecer sua argumentação. Então voltaram para a casa de Aiô e levaram a mãe até a casa de Amaka. Se ficou surpresa em ver Amaka, a mãe não disse nada. Ela ainda estava com o espírito de briga. Exigiu o jantar como se não tivesse comido nada desde cedo e a babá preparou algo rapidamente. Izu estava cerca de 2 horas atrasado. Tinha uma caixa de schnapps no porta-malas do próprio carro, e pediu ao motorista de Amaka que fosse buscá-lo. Já sabia como impressionar a futura sogra. Ela abraçou Izu e ficou alegre quase imediatamente. Não houve rodeios. Amaka, quando seria conveniente para você e o Izu irem até a nossa terra natal? Mãe, disse a Amaka, dessa vez muito calma. Vamos conversar lá dentro primeiro, disse Aiô. Nós não vamos fofocar nada lá dentro. Tudo já foi dito. Parece que você está me vendendo pro Izu, mãe. Qual a pressa? Quer dizer então que fui a responsável por você ter conhecido o Izu e que eu a coloquei na esteira onde vocês dormiram e onde você engravidou dos gêmeos? Amaka e Aiô ficaram tão envergonhadas com a fala da mãe que não disseram mais nada. Os jovens de hoje perdem a oportunidade quando ela aparece. Amaka é como eles.
Mas Izu, não se preocupe, não ligue para o comportamento dela. A Maca realmente passou por muitas coisas. Você vai tratá-la bem. E me deixe avisar que se você não fizer isso, se abandonar sua esposa e correr atrás de outras garotas em Lagos, vou causar problemas para você. Posso trazer tantos problemas como paz. Devemos ir para nossa terra na próxima semana para contar aos parentes. Você deveria contar para os seus também. Então, na metade do mês, vamos dizer no segundo domingo do mês, aguardaremos por você. Você precisa de uma esposa. Um homem na sua posição requer uma boa esposa para viver uma vida tranquila e evitar tentações. Ela chamou a babá e trouxe alguns copos. Pegou a garrafa de schnapps, abriu e fez uma oferenda. Bebeu e, em seguida, entregou a garrafa para Izu beber. Deu um pouco para sua esposa, disse, rindo. Então ela bebeu de novo e de novo até que as filhas a convenceram a ir para o quarto, com o que concordou sem alarde. Izu foi para casa na manhã seguinte a fim de preparar-se para ir à terra de Amaka. A mãe de Amaka voltou para espalhar a boa notícia de que o pai dos gêmeos estava vindo para passar pelos ritos matrimoniais. Todos ouviram a novidade. Algumas sócias do Clube das Senhoras do Dinheiro não gostaram do casamento iminente e disseram isso sem rodeios. Aiô as acusou de estarem com ciúmes e perguntou se, honestamente, elas jogariam fora uma boa fortuna como essa se fosse com elas. Amaka era a única indiferente a tudo. Não compartilhava de nenhum sentimento e se recusava até a falar com Aiô. A babá foi a única a ter coragem de um dia lhe falar humildemente, mas com firmeza, que ela não precisava se casar com o padre se não quisesse. Se você não quer, não faça. Sou muito mais velha do que você e sei como se sente. Consigo entender que você não quer Izu como marido. Não deixe sua mãe te empurrar para esse tipo de casamento. Amaka agradeceu a babá, mas não comentou nada. Os gêmeos estavam crescendo e se parecendo cada vez mais com o pai. Os negócios de Amaka continuavam a prosperar, além de suas expectativas. O que ela ganharia ao se casar com Izu? Todos os dias algo lhe dizia que o casamento não aconteceria, muito menos que iria funcionar. Era um sentimento estranho que não conseguia explicar. O sentimento estava lá dia e noite, importunando-a. Afetava a Izu, que se mostrava impaciente com a forma como Amaka se sentia em relação a ele. Ficou exasperado quando Amaka disse que a viagem à terra dela para as cerimônias tradicionais de casamento tinha sido adiada indefinidamente. Naquela noite, Izu saiu com raiva e ficou bêbado em uma festa. Inconsciente do que fazia, deixou uma moça levá-lo à casa dela depois da festa, onde passou a noite. Ficou alarmado pela manhã quando acordou e a viu. Ele não a reconhecia e estava visivelmente chocado. Mas a moça permaneceu calma e sorriu para ele. Ela não usava nada a não ser um par de brincos e uma corrente de ouro. Essa é a minha casa, disse a moça. Foi então que Izu percebeu que não estava em sua própria casa. Mas não se preocupe. O café ficará pronto em 5 minutos, disse ela, saindo para outro cômodo. Izu olhou em volta. Viu sua calça no chão, vestiu a peça e pegou a camisa do piso. Suas mãos tremiam enquanto se vestia. Rapidamente saiu dali, pediu um táxi e embarcou no automóvel. Ikohi. Ele disparou e o motorista o questionou com o olhar. Sim. Aviso quando chegarmos lá. Dirigiram sem parar, até Izu perceber que não estava indo para Ikohi. Para onde estamos indo? Sua voz tremeu um pouco, e ele percebeu que suas mãos também tremiam. Tentou se controlar. Estava sob o poder de assaltantes armados. Foi quando percebeu que o motorista não estava sozinho. Tinha alguém na frente com ele. Não o tinha visto quando entrou no táxi. O motorista nem sequer respondeu à pergunta. Ele e o outro homem começaram a conversar. Izu não os compreendia. Ainda era cedo. Olhou para o próprio pulso, mas seu relógio não estava lá.
Devia ter deixado na casa da moça. Provavelmente eram 6 da manhã, mas onde ele estava? Então, de repente, viu um ônibus acelerando muito rápido na direção a eles. O motorista e seu companheiro gritaram. Izu ergueu as mãos. E isso foi tudo o que conseguiu se lembrar quando acordou na cama do hospital. Não sabia há quanto tempo estava lá, até que viu o bispo ao lado da cama. Ele segurava sua mão e falava como um pai falaria a um filho. Você ficará bem, meu filho, disse o bispo. Você teve sorte. Os outros morreram antes de chegar ao hospital. Você sofreu apenas com o choque. Não teve nenhum sangramento interno. O raio-x mostrou um braço quebrado, mas que ficará bom com o tempo. Sinto muito, meu filho. Por sorte, depois que o acidente aconteceu, as 3 primeiras pessoas que chegaram ao local foram 2 freiras e seu motorista, que estava indo de Lagos para Ikorodu. Com a ajuda do motorista, as freiras levaram Izu e os outros 2 no próprio carro até o hospital. Assim que o identificaram, ligaram imediatamente para o bispo. Quando o bispo foi embora, Izu ficou pensativo. Seu milagroso escape da morte havia sido uma intervenção divina? Tinha pecado ao abandonar a igreja que o segurou pela mão, que salvou sua vida e fez dele o homem que era? Foi um pecado mortal. Onde estava a maca? Será que sabia que ele havia escapado da morte? Ela tinha vindo vê-lo, mas não conseguiu encontrá-lo. O que aconteceu antes do acidente? Quem era aquela moça com quem dormiu? Por que a maca postergou a viagem dos ritos matrimoniais em sua terra? Por que estava agindo daquela forma? Queria mesmo se casar com ele? Ela não queria. Disse isso várias vezes. Foi Izu quem insistiu. Ele a teria pedido em casamento se não fossem os gêmeos? A resposta é não, não teria. Mas o pecado havia sido cometido de qualquer forma. A situação não mudaria. Havia 3 vidas envolvidas nisso. A maca e os gêmeos. Não tinha como voltar atrás agora. Poderia decidir não prosseguir com o casamento, mas e os gêmeos? Cresceriam sem saber quem era seu pai? E por que ficou tão aborrecido a ponto de se embebedar e ir para casa com uma moça que não conhecia? Alguém planejou isso? Quem havia planejado e com qual propósito? Ficou surpreso consigo mesmo. Era muito mais feliz antes de conhecer a maca. Agora não só estava infeliz, como também inquieto, mundano e pecador. Garotas e suas mães haviam tentado persuadi-lo. Em alguns casos, sucumbira às tentações. Essas coisas continuariam a acontecer depois do casamento com a maca. Ele havia criado uma confusão em sua vida. O que iria fazer? Certa manhã, a maca recebeu o telefonema de uma freira. Havia acabado de voltar para sua terra. Foi contar para a mãe que a data dos ritos matrimoniais havia sido postergada indefinidamente. A mãe ficou tão brava que xingou de vários nomes. De alguma forma, a maca não ficou sentida com o que a mãe disse. Continuou lá para acompanhar o término de sua casa e fez 1 ou 2 contratos rápidos antes de voltar para Lagos. A babá disse que Izu não havia ligado pedindo para encontrá-la. Ayo foi checar como estavam e depois se dirigiu a Cotonou, a fim de comprar alguns materiais para sua viagem ao leste. A maca ligou para Ayo para avisar que estava de volta e a irmã disse que iria vê-la. Estavam juntas quando a freira ligou. Está falando com a maca? Ela cobriu o telefone e pediu que Ayo se aproximasse. Sim, você pode vir qualquer dia. Voltei da minha terra ainda ontem. Sim, quinta à tarde pode ser, às 4 horas. Mas eu posso ir aí, você tem um transporte? Está bem, 4 horas então, obrigada. Desligou e olhou confusa para Ayo. Uma freira irlandesa. Ela não me falou seu nome, quer me ver. Algo aconteceu com o Izu. A maca abraçou a irmã. Ayo ligou para a casa de Izu, mas ninguém atendeu.
Ligou para o trabalho dele e disseram que o comissário estava em um tour pela Europa com o chefe de Estado. Como ele lidou com o adiamento das cerimônias matrimoniais? Perguntou Ayo à irmã. Muito mal. E no dia seguinte você viajou para nossa terra? Sim. E você ficou fora por 2 semanas. Muita coisa pode ter acontecido nesse tempo. Vamos esperar pela freira. Ela disse quinta? Sim, quinta às 4 horas. Você não soube de nada, Ayo? Não, eu estava ocupada. Certo. Nós não podemos fazer nada até a freira chegar. Hoje é terça. Fique conosco. Não vá para casa. Estou com medo, pediu a maca. Finalmente chegou a quinta-feira. Às 4 horas, a freira irlandesa bateu à porta. Ayo a cumprimentou. Estava sozinha. Serviram chá e ela conversou animadamente. Então a maca veio e a cumprimentou também. A babá trouxe os gêmeos e a freira irlandesa os olhou fixamente. Não pôde esconder seu interesse pelas crianças. Venham, queridos, disse a eles. Sou a irmã Maria Ângela, da paróquia do seu pai. A maca e Ayo a observaram de queixo caído. Essa foi a primeira introdução da freira, que continuou. O que vocês acham de a irmã Maria Ângela levá-los para Dublin no Natal? Irmã Maria Ângela, disse Ayo controlando-se. Você não está agindo como uma irmã de Deus. Fale logo para minha irmã porque veio ou vá embora. A freira se espantou. Ah, sim. 1000 desculpas. São gêmeos tão amáveis. E o padre Maclean era um gêmeo também, então não tem erro. E parou quando Ayo se levantou. O nome dele é Izu. Nós o chamamos de Izu nesta casa. Ele não é mais um padre. O bispo lhe concedeu uma dispensa muito tempo atrás e logo ele vai se casar com a minha irmã. E como você já sabe, os gêmeos são filhos dele com ela. Ah, eu sinto muitíssimo, disse a freira dando um gole no chá. A maca também havia servido alguns bolos. Ela não estava brava, não estava aborrecida. Izu continuava vivo. Se ele estivesse morto, a freira teria dito de uma vez, mas queria ter certeza, então perguntou. Antes de continuar, irmã Maria Ângela, é verdade que o comissário viajou para fora com o chefe do Estado? Sabe, nós recebemos uma informação do ministério e ninguém a confirmou antes de você vir. Sim e não, disse a irmã Maria Ângela. Izu está vivo? Sim, Padre Maclean está vivo. Graças a Deus. Izu e Padre Maclean são a mesma pessoa, disse a maca, quase rindo. Agora pode me contar o que você quer. Estou preparada para ouvir. Ayo a fulminava com o olhar. A maca estava tranquila. A babá permanecia quieta como de costume. Os gêmeos estavam brincando. A freira bebeu o chá e continuou. O bispo me mandou aqui. O padre Maclean voltou para a igreja. Sabe, a dispensa não foi a público. Então, como confessou tudo para o bispo, ele o aceitou novamente. Fui instruída a vir informá-la disso. Você pode estar se perguntando quando tudo isso aconteceu. Estou preparada para contar a você. O padre Maclean sofreu um acidente na manhã em que você adiou a viagem para sua terra. Milagrosamente ele não morreu. As outras 2 pessoas que estavam no táxi morreram. O padre Maclean achou que ter escapado da morte por tão pouco foi uma intervenção divina. Nós também achamos. Então ele foi até o bispo e... Ayo, babá, eu não disse? Obrigada, irmã Maria Ângela. A maca falava muito animada e a freira ficou surpresa com aquele desfecho. Precisamos celebrar e... Pare a maca, irmã Maria Ângela. Onde está Izu agora? Perguntou Ayo. Com o bispo. A penitência dele não será muito severa. É muito querido por todos nós. Ayo gritou. Quando você voltar para o convento, ou seja lá o que for, diga a Izu que logo vou confrontá-lo como a minha irmã e que...
A Maca interrompeu a irmã. Diga a Izu que eu gostaria de encontrá-lo e agradecer a ele pela sua nobre decisão e que fui a primeira a saber que não haveria casamento. Por fim, diga que serei eternamente grata a ele por provar ao mundo que sou tanto mãe quanto mulher.